Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Daniel Miorim e esse é o Substância Política. Pessoal, desculpa por não ter tido vídeo. É que esse vídeo foi particularmente difícil de fazer. Esse já é o segundo vídeo do canal sobre perfis. O primeiro perfil que a gente fez é da figura que eu acredito ser hoje a principal articuladora do PSOL, que é justamente a Fernanda Melchiona. Mas hoje nós temos Henrique Vieira, que é uma das figuras mais perigosas, porque a função dele é caçar a direita política nesse país. Nós vamos ver uma série de pequenos videozinhos de quem é o Henrique Vieira, e eu acho que algumas coisas vão ficar claras sobre ele, sobre quem é a sua figura e sobre o que podemos esperar dele. Comecemos pela história de Henrique Vieira. Quem é, afinal, o pastor Henrique No Vieira? ensino médio, meu professor de história e coordenador pedagógico, Marcelo Freixo, que foi muito importante na minha compreensão de mundo. Em 2015, eu me apaixonei loucamente pela palhaçaria. Daí vieram peças, depois veio o livro, e depois vem um convite para Marighella, e começo a circular, a me reinventar, e as coisas vão se ampliando. Então, pessoal, vocês podem ver aqui que ele teve uma influência direta do Marcelo Freixo. Já foi palhaço, já foi autor e escreveu o Jesus Negro, ou seja, faz parte de uma teologia batista específica que diz respeito profundamente conectado realmente com suas opiniões de mundo a como ele encara as outras figuras políticas e principalmente a direita. Vamos dar uma olhadinha nisso? Se um discurso religioso, qualquer que seja, incorrer nesse crime de ódio, ele não é mais legítimo. Ele não está mais dentro da liberdade de expressão. Entende o meu raciocínio? Sim. Se essa legislação tiver bem sedimentada, tipificando penalmente o que é o uso indevido e corrupto da liberdade de expressão para desvirtuar a liberdade e só deixar o ódio, eu acho que isso a democracia não pode acolher. Então você pode ver aqui que o que media nesse sentido a crença filosófica dele é a crença política dele. E nesse sentido, quando perguntado a ele sobre se ele é um comunista, vejam o que ele tem a dizer. Você é comunista? Se você usar como referência a experiência histórica do século XX, definitivamente não. Não reivindico Aquele aquela comunismo experiência do século XX. Não. E existe um outro agora que atualiza essa ideia? Acredito que sim. Acredito que existe uma esquerda latino-americana que dialoga com os saberes africanos, com os saberes indígenas, que valoriza radicalmente a democracia, a diversidade. Essa esquerda contemporânea latino-americana, decolonial e radicalmente democrática, é uma esquerda que eu reivindico como projeto histórico. E o que ele quer fazer com aqueles que estão fora do horizonte dele, no sentido daquilo que, de alguma forma, não tenha um pensamento decolonial, não tenha, nesse sentido, uma multiplicidade de pensamentos e de saberes que não lhe interessa, Isolando a extrema-direita. Nós temos que fazer a extrema-direita, que é a expressão desse fanatismo, que é em si a negação da diversidade. É importante dizer isso. Democracia pressupõe diversidade, troca de ideias, embate de ideias e conflitividade política. Tudo isso é pulsante numa democracia. O que a Roberta está falando é outra coisa, é fanatismo político, que é exatamente a negação da possibilidade da diversidade. Nós precisamos, na minha opinião, derreter esse fanatismo,
até ele voltar ao tamanho que ele teve e talvez continue tendo na história, 10, 15% de pessoas com essa plataforma fanática na cabeça. E vocês podem ver aqui, queridos, que ele, do ponto de vista da sua arrogância, acredita que não poderiam haver consequências de suas próprias ações. Vamos dar uma Uma olhada? coisa muito grave para os neoliberais que estão te ouvindo. Tem, Eles vão para o inferno? Não. É certo isso? Não. Você está perguntando para alguém que não trabalha com a categoria inferno. Não trabalha. Não. Que diabo, ele existe, o capetão? Enquanto estrutura, enquanto engenharia sistêmica, Existe. enquanto naturalização da barbárie, enquanto concentração de renda em poucas mãos, enquanto o povo passa fome, o diabo está aí. Então você pode ver aqui, queridos, que a forma que ele articula as suas ideias é em torno de uma certa teologia. A característica central da teologia dele é que é uma teologia do amor, não é uma teologia do evangelho, não é uma teologia tipicamente protestante. Ele utiliza o termo amor como um guarda-chuva para as suas ideias políticas. E as suas ideias políticas, nesse sentido, se referem a um anticapitalismo que acredita em uma noção estrutural de diversas questões e que organiza as suas pautas e organiza os seus fundamentos para um mundo sem consequências. Ou seja, o que acontece se ele errar? Nada. Ou seja, parece que toda condenação que um cristão faz a um não cristão não só é injusta, mas ela possui em seu seio, em sua justificativa central, algo inócuo, na medida em que a salvação está garantida, na medida em que todos terão a possibilidade de um advento salvífico. E se todos obterão a salvação, se a todos será dada essa graça, inclusive há uma pergunta a se fazer, né? Por que todos não matam a todos para adiantarem a graça a si, né? Mas isso, nesse sentido, é uma visão que penetra efetivamente no seio de uma ala protestante e que encara as denominações protestantes opostas como sendo literalmente negativas por si só, como se elas fossem, nesse sentido, malvadas, perversas, de um tipo de cristianismo demodé. Entende? O que ele enxerga do cristianismo que é diverso do dele é um certo nível demodé, é um certo nível de ação e de comportamento retrógrado. E ele, nesse sentido, faz associação com todas as principais figuras da esquerda religiosa e faz ode a, por exemplo, o pessoal da Nicarágua. Vamos dar uma olhada? Noção. Isso eu defendo. Eu não defendo o que Silas Malafaia faz, o que Edir Macedo faz, o que pastor Marcos Feliciano faz, mas olha, eu tenho muito orgulho do Frei Beto, eu tenho muito orgulho do Leonardo Boff, eu tenho muito orgulho da irmã Dorothy, eu tenho muito orgulho do Martin Luther King, eu tenho muito orgulho das comunidades eclesiais de base, eu tenho muito orgulho dos padres revolucionários da Nicarágua, eu tenho muito orgulho dos terreiros, eu tenho muito orgulho das tribos indígenas, de uma espiritualidade que não quer o Estado, não quer o poder, ela só quer relevância pública para servir ao próximo, para promover o bem comum. Aí anestesiar a religião do seu potencial solidário também não nos interessa. Então aí você vê nesse sentido que as pretensões políticas de pastor Henrique Vieira nada tem a ver com poder, mas as de seus adversários sim. E se a gente entende isso, pessoal, a gente entende como é uma figura que canaliza, estrutura, fundamenta uma atuação muito voltado a grupos da teologia da libertação, de quem ele é amigo, muito voltado a grupos de candomblé críticos, como eles chamam, muito voltados a grupos
laicos de ateus protestantes, ateus militantes. E aí, se você observa essa estrutura dele, principalmente sabendo que esse homem é um lacaniano que acredita fundamentalmente que Deus está, nesse sentido, a serviço da humanidade e não o oposto, que Deus, nesse sentido, Jesus não lidava com tentações reais, mas ao invés disso vinha trazer um remédio. Bem, se a gente encara a teologia dele assim, a gente vê como nefasta as ideias dele podem ser. E como ele é uma figura central para fazer uma aproximação específica, que é a noção de o pessoal está afastado, distanciado, inerte em relação aos protestantes. Como recuperá-los? Essa é a ideia e a base fundamental do pastor Henrique Vieira. E aqui a gente recolheu uma série de informações que são relevantes sobre ele. Por exemplo, os seus livros. Ele tem 4 livros: O Amor como Revolução, O Monge e o Pastor, O Jesus da Gente e Sobre o Amor. Além disso, nenhuma proposição da autoria dele virou norma jurídica, mas ele fez mais de 400 proposições. Ele é considerado, do ponto de vista do ranking dos políticos, um mau parlamentar, está na posição 405. Dentro do Rio de Janeiro, está na posição 32 apenas. Ele reposta alguns posts da PIB, que é uma ONG ativista ambiental, ou seja, ele está muito voltado a algumas dessas pautas. Ele fez uma discussão recente com o Mano Brown, ou seja, muito ligado às galera de quebrada, profundamente ligado à mídia ninja, fez parte de uma movimentação da esquerda para apurar a morte da Carol Heller recentemente, e se opôs contra a noção de cura gay, né? É apoiado pelo Caetano Veloso, é amigo pessoal do Lázaro Ramos, apoiou uma ministra negra no STF e foi a favor do ICL na época das movimentações contra o Arthur Lira. Então vocês podem vislumbrar aqui ter um certo horizonte de com quem ele anda, por assim dizer, né? Além disso, é importante não subestimar a importância até hoje, os laços até hoje dele com o Marcelo Freixo. Inclusive, ele chegou a ter ali, nesse sentido, apoio nominal do Marcelo Freixo, e o Marcelo Freixo me indicou como um dos seus nomes no Rio de Janeiro, beleza? Mesma forma, saiu recentemente na UOL News, inclusive a UOL, pessoal, se você pesquisa Pastor Henrique Vieira, você acha a UOL como primeiríssima referência para o pastor Henrique Vieira. Eles são considerados aqui aqueles que têm o melhor resultado, o portal com o melhor resultado para suas pesquisas, ou seja, o portal que tem mais interesse no seu crescimento é justamente Mídia Ninja, UOL e Provoca. Aparentemente, eles ficam alternando entre eles, né, como canal no topo. Muito provavelmente tem alguma chance da gente mesmo ter influenciado isso ao clicar, né? Mas eu acho muito difícil. Mas podem ver aqui, Mídia Ninja, UOL e Provoca como os 3 principais portais em torno do Henrique Vieira. E o que indica bastante proximidade com uma mídia mais institucionalizada, mais afirmada, mais colocada no topo, por assim dizer, da cadeia de poder, né? Já não é mais um amador na política, já é uma pessoa mais estabelecida, mais com uma reputação mais extensa em relação à política. Do mesmo jeito, pessoal, o que eu pessoalmente acho do pastor Henrique Vieira? Eu acho que o pastor Henrique Vieira ele tem um dos discursos, nesse sentido, mais floreados de termos teológicos, e eu acho que ele é um dos caras mais difíceis para a direita enfrentar, do ponto de vista de uma eventual resistência, do ponto de vista de uma eventual tete a tete, né? Na hora ali, você enfrentar o cara e você dizer, não, o que você está dizendo é falso, sendo que ele tem toda uma teologia organizada, tal.
Vejo poucas figuras da direita capazes de responder se ele viesse com um determinado argumento, principalmente no campo teológico, que é onde ele mais entende. Então, acho que ele é sim uma grande ameaça que o pessoal possui e que ele vai ser sim um dos expoentes para uma eventual criminalização da direita no Brasil. Pessoal, de resto, muito obrigado aí a todos que vem assistindo. Peço que curtem, comentem, compartilhem. Peço que me digam o que acham de outros perfis do tipo, o que vocês acharam do pastor Henrique Vieira, de quem vocês gostariam que fosse o próximo perfil dentro das figuras do PSOL. E se vocês acham que quais informações estão faltando no perfil para a gente ir montando e com quanta profundidade vocês imaginam existindo no perfil do Substância Política, beleza? Muito obrigado, pessoal. Tamo junto, forte abraço e até amanhã.